Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Então já vou projetar aqui a lista e para começar a corrigir. Tá. Então vamos lá. As balas e as gomas de mascar de canela contêm cinnamaldeído ou ácido cinâmico. E aí ele deu a fórmula estrutural e quer o nome oficial. Primeira coisa é a nossa cadeia principal é o anel ou é aqui fora? Ou aqui fora eu tenho uma função, carbono fazendo dupla com oxigênio terminal. Então eu tenho um aldeído. Então a primeira coisa que eu vou fazer é essa aqui é a minha cadeia principal. E aí eu vou dar o nome para ela. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, então prefixo prop. Ligação an, en ou in. En porque eu tenho uma ligação dupla. Em qual carbono? Eu começo a numerar da minha função. A minha função está aqui. Então, esse é o meu carbono 1. Então, eu tenho aqui prop. A dupla está entre o carbono 2 e 3. Então, 2 eno. Eno nada, desculpa. É um aldeído, todo aldeído termina em al. Prop 2 enal. Aqui no carbono 3, né, 1, 2, 3, eu tenho substituído um anel benzeno. Então, o anel benzeno, quando vira radical, ele é o que? Fenil. Então, 3 fenil prop 2 enal. Ou propenal também, por quê? Porque essa dupla não pode nem estar em outro lugar, né, gente? Aqui não caberia, porque esse carbono já está fazendo 4 ligações. Então, eu posso colocar propenal, porque o único lugar que ela pode estar é aqui. Só que agora tem um detalhe importante que a gente precisa colocar. Eu tenho ligação dupla. Ligação dupla, isso é diferente disso e isso é diferente disso. Então, é isomeria cis-trans, isomeria geométrica. Aqui, então eu tenho nessa dupla, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho carbono, não importa o que está do lado. Mas observem, eu estou com hidrogênio para baixo, hidrogênio para cima, carbono para baixo, carbono para cima. Então os iguais estão em lados opostos. Então esse aqui é o trans 3-fenilpropenal. Considerando a posição dos grupos CH3, o dimetilbenzeno, quantos dimetilbenzeno? Ou seja, eu vou fazer o benzeno e ele com 2 radicais metil. Eu posso pôr um aqui e outro aqui. Eu posso pôr um aqui e outro aqui. E eu posso pôr um aqui e outro aqui. Se eu continuar, opa, se eu colocar um aqui e outro aqui, isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Então, eu só consigo posição 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Então, esses são os isômeros. Quantos isômeros? 3. Agora aqui, apresenta isomeria cis-trans. Agora a gente tem que ir para o quadro. Vai lá para a sala, minha filha, para você. Então, vamos lá. 1,2 dimetilciclobutano. Vou meus pincéis. Peraí. 1,2, eu tenho ciclobutano, um ciclo com 4 carbonos. E 1,2 dimetil. Então, eu tenho aqui radical metil e aqui radical metil. B. Metil but 2-eno. Eu tenho but 1, 2, 3, 4
but2-eno e metil but2-eno. É 2,3 dimetil but2-eno. But2-eno, 2,3 dimetil. Tá dando pra ver? Tá. Depois eu vou aproximar o quadro, eu esqueci disso. Esse aqui é a letra A. Esse aqui é a letra B. Letra C. 1,1 dimetil ciclobutano. Então, eu tenho ciclobutano, 1,1 dimetil. Vou fazer assim para caber. Isso aqui é a letra D. E letra E, ciclobutano. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Eu tenho que olhar no ciclo se os carbonos fazem ligações diferentes. Ó, isso é diferente disso? Beleza, é. No outro carbono, isso é diferente disso aqui? E desse, né? Na verdade, tem que olhar todos os ligantes. Eu tenho hidrogênio aqui e eu tenho hidrogênio aqui. Ó, para cá eu tenho um monte de carbono. Para cá é diferente, porque a sequência é diferente. Tu conseguem ver que para cá, ó, carbono, 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 depois em ramificação. Para cá é carbono, ramificação, carbono, carbono. E aqui é um carbono só, e hidrogênio. Então é diferente. Em ambos eu tenho as 4 ligações diferentes, então isso tem isomeria cis-trans? Tem. Aqui, cadeia aberta, tem dupla, tem isomeria cis-trans? Ó, isso é igual a isso. Então, por ter ligantes iguais, não tem isomeria cis-trans. Esse aqui, isso é igual a isso. Também não tem isomeria cis-trans. Nesse caso aqui, isso é igual a isso, e aqui vai ter hidrogênio, aqui vai ter hidrogênio, que são iguais também. E aqui, tudo igual, né? Então, letra A. Letra A. O etanoato de etila que pode ser obtido pela reação entre ácido etanóico e etanol. Ele quer saber um isômero de função do etanoato de etila. Etanoato de etila é um éster. Então, ele tem 2 oxigênios. Éster tem 2 oxigênios. Eu já vou olhando aqui e ele quer de função. Então, tem que ser alguma coisa que tem 2 oxigênios e não é éster. Propanoato de metila é éster, então não é isômero de função. Etoxietano é éter, tem um oxigênio só. Para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular, então não é isômero de função. Então me sobra esses 3 aqui. Vamos para o quadro de novo. Ai, 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 ai. Hoje o negócio não tá bem preso, não. Deixa eu ver aqui agora se ficou tudo no lugar errado. Peraí. Bom. Então vamos lá. Etanoato de etila. Etanoato veio do ácido etanóico, perdeu um hidrogênio e ligou aqui uma etila. Qual a fórmula molecular disso aqui? C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Vamos ver ácido metilpropanoico. Ácido metilpropanoico é um ácido propanoico com um radical metil. Qual a fórmula molecular disso aqui? C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8, O2.
Então aqui eu já vi que esse é, né? Mas vamos conferir os outros. Ácido de função do etanato de etila. É, estranho. Ácido butanóico. 2, 3, 4. Ah, tá. Mas ele pediu, agora que eu estou entendendo, um isômero de função com cadeia ramificada. Tem a mesma fórmula molecular? É isômero? Sim. Tem cadeia ramificada? Sim. Então tá correto esse aqui. Mas vamos ver aqui. Ácido butanóico. Ácido butanóico, C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 oxigênios, né? Que tem OH aqui. Mas a cadeia ramificada? Não. Então, não pode ser. Ácido etanóico, gente, eu nem vou fazer, porque tem 2 carbonos só, tem que ter 4. Então, não tem como. Então, letra A. Quantos isômeros geométricos, né, estruturais, considerando também, são previstos com a fórmula molecular C3H5Cl? Ó, C3H5Cl. Vou colocar um cloro aqui. 1, 2, 3. Vamos ver quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5. E um cloro. Então, esse C3H5Cl é, olhando aqui, eu já vejo que isso pode ter isomeria geométrica, né? Ó, maior prioridade desse lado, menor aqui, esse aqui é o isômero Z, né? Então, ele tem outro que seria esse daqui. Eu ainda consigo fazer um ciclo, vou fazer os carbonos. C3H. Ai, meu Deus. C3H5Cl. E eu consigo fazer também. O que você quer? Colocando cloro nesse último carbono aqui. Tem isomeria cis-trans? Não, porque isso é igual a isso, né? Então não tem isomeria cis-trans. Então são esses os compostos. Ele pediu um nome também, não pediu? Deixa eu ver aqui. Ah, não, quantos? Só pediu quantos? Então aqui eu tenho 4. Ah, e tem mais um ainda, 5 na verdade, porque eu coloquei o cloro aqui, eu posso pôr o cloro nesse do meio aqui. Ó, fazer assim. São 5. Deixa eu pôr CH3. Tem isomeria cis-trans? Não, porque aqui no carbono da dupla essas ligações são iguais. Deixa eu ver qual que é o próximo. Ai, meu Deus. Aqui ele fala o seguinte: o hidrocarboneto acíclico mais simples que apresenta isomeria geométrica é o. Aí ele deu as opções. Vamos fazer e vamos ver qual que tem isomeria geométrica. Eu vou abrir lá, não vou mostrar. Deixa eu fazer assim. Vamos lá. Eteno, propeno, but-1-eno,
pente um eno. São esses. Ah, faltou o but 2 eno. Fazendo a ordem. But 2 eno. E pente um eno. Qual que tem isomeria geométrica aqui, ó? Isso é igual a isso é igual a isso. Não tem. Eu vou achar a dupla tá aqui. Isso é igual a isso, então também não tem. A dupla tá aqui. Isso é igual a isso, então também não tem. A dupla tá aqui. Isso é diferente disso. E isso é diferente disso. Então, but 2 eno tem. No pente, ó, isso é igual a isso. Então, também não tem isomeria geométrica. Então, letra D, but 2 eno. Aqui ele colocou qual ligação tem isomeria geométrica, gente? Para ser ciclo, ou ela é ciclo ou ela é dupla. No ciclo, ela não pode ser dupla. Então, isso aqui não tem isomeria geométrica. Aqui, o resto é tudo simples. Aqui é dupla com oxigênio, não conta. Aqui eu tenho essa dupla, hidrogênio, que está ligado nesse carbono, diferente de carbono. Esse carbono ligado a hidrogênio e carbono. Então, ligação 3, que tem isomeria geométrica. Número de alcenos com forma molecular C5H10, incluindo a isomeria geométrica. Deixa eu voltar lá no quadro. Peraí. C5H10. Eu vou parar de apresentar, tá? Vai mais rápido. Então, eu tenho C5H10. Se eu fizer 5 carbonos na sequência, se vocês contarem, isso aqui dá C5H12. Então, não tem como. Eu preciso tirar hidrogênio. O que eu vou fazer? Vou tirar hidrogênio de carbonos vizinhos e pôr uma dupla. Pronto, C5H10. Posso andar com essa dupla? Posso. Então, vou andar com ela que eu faço outro composto. Posso andar mais uma vez? Não, porque se eu andar mais uma vez, ó, aqui a dupla está entre carbono 2 e 3. Se eu andar mais uma vez, eu vou ter que passar a contar daqui e a dupla vai estar entre carbonos 2 e 3. Então, mas eu posso pegar isso aqui e ramificar, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, ó. Ao invés de eu ligar hidrogênio aqui, vou ligar esse carbono, ó. Ramifiquei. Aí eu tenho. E eu ainda posso, quando eu olho esse aqui, ó, esse aqui tem isomeria cis-trans, esse aqui tem isomeria cis-trans, hidrogênio, hidrogênio, não. Esse aqui tem isomeria cis-trans, carbono e carbono, ligado mesmo carbono, não. Esse aqui tem isomeria cis-trans, esse tem. Então, esse aqui, na verdade, não é um composto. Isso aqui eu posso desenhar de duas formas, né? Eu posso fazer assim. E eu posso fazer assim. Então, na verdade, né, esse aqui representa esses dois. Então, eu tenho os isômeros geométricos, esse composto e esse composto. Então, eu tenho 4 compostos. Não é isso? Ah, tem mais um ainda. Ó, o ramificado, essa dupla tá aqui, mas essa dupla poderia estar aqui no primeiro, poderia estar assim, ó.
Não tem isomeria cis-trans, né? Porque esse carbono está com duas ligações iguais. Mas é mais um composto. Opa! Então eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5 compostos diferentes. Qual é o nome desse composto aqui? Vamos lá. Minha cadeia principal é isso aqui, maior caminho, né? Como que é o nome disso? Vamos lá. Tô apresentando? Tô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, oct. An, en ou in. En, porque tem uma dupla. Contando daqui para lá, vai estar entre carbono 4 e 5. Daqui para cá, entre carbono 4 e 5. Os radicais no carbono 4 e 5 também, então. Mas aí o bromo, né, vai ter prioridade. Então, esse aqui é meu carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4. A dupla está entre carbono 4 e 5. Então, 4 em. Só tem carbono e hidrogênio, eno. No carbono 4, eu tenho um bromo. Então, 4 bromo. E no carbono 5, eu tenho um radical com 2 carbonos. Então, que é o etil. 5 etil. Mas observem que isso aqui tem isomeria. Não são iguais, então eu tenho que falar em EZ. Mas entre bromo e carbono, olha aquela prioridade lá, aquela lista de prioridade que eu coloquei lá no slide. Bromo tem prioridade. Entre 3 carbonos e 2, 4, 7 hidrogênios e 2 carbonos e 5 hidrogênios, né, que eu tenho que ir olhando os vizinhos, a prioridade é... Meu computador não tá carregando não, Letícia. Agora tá. A prioridade é esses 3 carbonos aqui, então essa é a prioridade. Então as prioridades estão do mesmo lado, então esse é o isômero Z. Pode pôr entre parênteses assim, às vezes aparece sem, enfim. Agora, observe o esquema abaixo e pra gente dar o nome das funções, né? Então, vamos lá. Tá grande, tá, né? Toda hora eu esqueço. Isomeria plana, funções diferentes. Então, se são funções diferentes, eles podem ser isômeros de função, né? Se a função é diferente, eles são isômeros de função. Mas quando tem equilíbrio entre eles, é um tipo de isomeria especial. Lembra que eu falei que é a tautomeria? Quando não tem equilíbrio, é isomeria de função mesmo. Se tem função diferente, a isomeria de função ganha das outras coisas diferentes. Eu falei lá na última aula, inclusive. Mesma função, mas as cadeias são diferentes, é isômero de cadeia. É a mesma cadeia principal, né? Aqui eu vou ter o quê? O que está mudando, então, deve ser a posição de alguma coisa. Se a cadeia é a mesma função, não tem função diferente, não tem cadeia diferente e não tem diferente posição de heteroátomo, é posição. No caso do heteroátomo em posição diferente, é a metameria. Então, função, tautomeria, cadeia, posição e metameria ou compensação, é a mesma coisa, lembra que eu falei? Tira de um lado e compensa do outro. Então, letra D. A substância 2-petanona possui isômeros de posição, de cadeia e de função. Esses isômeros podem ser, olha, 2-pentanona é uma cetona. 1, 2, 3, 4, 5. A dupla com oxigênio está aqui. Para ser de posição, eu tenho que andar com essa dupla com oxigênio, mas se eu andar para o carbono 1, deixa de ser cetona, passa a ser o quê? Aldeído. Então,
não é isômero de posição, aí seria isômero de função, né? Se eu vier com esse oxigênio para cá, para o carbono 3, aí é posição, e vira o quê? 3-pentanona, beleza. Então, já achei o isômero de posição. De função, eu vou até aqui para o último que eu acabei de falar. Se eu vier com esse oxigênio para esse carbono aqui, se vem para cá, é isômero de posição, pente 3-ona. Se vier para cá, passa a ser aldeído, carbono terminal, pentanal, é isômero de função. Pentanol é álcool, não vai ter dupla com oxigênio, vocês não vão conseguir fazer isômero. Agora, cadeia metilbutanona. O que é metilbutanona? Eu tenho a butanona, então são 4 carbonos, vou tirar esse aqui do final, e eu tenho um radical metil nela. Seria aqui, então, o único lugar que pode entrar. Ou seja, antes, na 2-pentanona, a cadeia era normal. Agora eu tenho uma cadeia ramificada. Então, são isômeros de cadeia. Letra C. Agora, vamos lá. Ele quer saber os isômeros aqui. Acho que aqui eu vou para o quadro. Deixa eu pôr para baixo aqui. Deixa eu apagar aqui o quadro. Ó, metilciclobutano. Eu tenho um ciclo com 4 carbonos e um radical metil. 3-metilpentano. São 5 carbonos. No carbono 3 tem um radical metil. Pentano. 5 carbonos na sequência. Ciclohexano. É esse aqui. Pente-2-eno. Tem dupla entre o carbono 2 e 3. Como que eu vou saber se eles são isômeros? Não precisa nem pensar muito, eu vou fazer a fórmula molecular deles. 4 carbonos, 5, C5H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dá para usar aquela formulinha também que eu ensinei em sala, né? 5 carbonos, C5, se somar aqui vai dar 12. 6 carbonos, C6, isso aqui não é anel, isso aqui é um ciclohexano, então é só vir aqui, ó. Quantos hidrogênios tem? 14. 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faltou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C5H10. Então, opa, aqui é C6H12, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem tem mesma fórmula molecular? Esse e esse. O resto é tudo diferente. Então, é o 1 e o 5. Voltando lá. 1 e 5. Letra C. Agora, considere os compostos a seguir. Vamos ver. 1 e 2 é isômero de quê? Ó, 1 e 2, 1 e 4. Vamos ver aqui. 1 e 4 são isômeros de função. Vamos olhar. 1 tem 2 carbonos, 4 hidrogênios, C2H4, O2. Deixa eu pôr aqui embaixo. Aqui tem C2H4, O2. Então, são isômeros? São. Aqui, ficou feio, né, esse meu negócio? Vou tentar fazer melhor. Aumentar aqui. Pera aí, gente. C2H4, O2.
2. Aqui, C2, H4, O2. Aqui eu tenho, vamos fazer de todos, 1, 2, 3, 4 carbonos, C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H10, O, um oxigênio só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, C4, opa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios e um oxigênio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H10, O. Então, agora que eu fiz isso, a gente vai lá embaixo. Vamos ver. 1 e 4 são isômeros de função. Vamos ver. 1 e 4 tem mesma fórmula molecular? Tem. Igual. Então, são isômeros? São. De quê? Isso é um ácido, isso é um éster. Então, são isômeros de função? São. Aqui está falando que 1 e 4 são isômeros de cadeia. Não, não são. A gente olha primeiro, função ganha, lembra? Então, são isômeros de função, não são. Aqui, deixa eu agora colocar mais grosso. Está falando que 2 e 4 são isômeros de função. 2 e 4 nem tem mesma fórmula molecular, então não tem como. Então, eu já eliminei esses dois aqui. Agora, 2 e 5 são isômeros de cadeia. 2 e 5 são isômeros de cadeia, são isômeros de função. São isômeros sim, mas isso aqui é um éter, isso aqui é um álcool. São isômeros de função. 3 e 5 são isômeros de posição. 3 e 5 tem mesma fórmula molecular, é álcool, então é a mesma coisa, só que aqui o OH está na ponta e aqui o OH está no carbono 2. Então mudou a posição do OH. São isômeros de posição? São. Então, correto. Mas vamos olhar o de baixo? 3 e 5 são isômeros de cadeia. 3 e 5 não são de cadeia, né? A cadeia é a mesma. Normal, saturada, aberta e homogênea. Normal, saturada, aberta e homogênea. O que muda é a posição do OH. Então, letra C mesmo. Considere os pares agora. Propanal e propen... Agora eu vou ter que ir para o quadro e diminuir um pouco. Vai cair. Vamos lá. Deixa eu baixar esse aqui também para a gente ver a questão toda. Propanal e propen, propium, um ol. Propanal é isso aqui, né? Um aldeído. E prop, um em, um ol. Que tipo de isomeria tem aqui? Ah, mudou a função, aldeído e álcool, beleza. Mas quando é aldeído e álcool, é um tipo de isomeria de função especial, que é a tautomeria. Então, não é função, é tautomeria. Etoxietano e metoxipropano. Isso aqui é um éter. Então, eu tenho etoxietano. Então, eu tenho um éter. De um lado, eu tenho etoxi, 2 carbonos. Do outro, etano, 2 carbonos também. E metoxipropano, eu tenho um éter de um lado, metoxi, então mete um carbono só, e propano, 3 carbonos. O que está mudando aqui? Ó, o heteroátomo. E aí, quando ele muda, é de compensação ou metameria. Os dois aqui são a mesma coisa, né? Agora, 1 hidroxi 2 etilbenzeno, deixa eu apagar aqui, vou fazer de novo. Vou fazer o benzeno. Benzeno. 1 hidroxi, 2 etilbenzeno.
É isso. Agora, 1-hidroxi 3-etilbenzeno. 1, 2, 3 etil. O que está mudando? Está mudando a posição do etil, não é? Então, são isômeros de posição. Já está aqui. Agora, 1-hidroxi 2-propilbenzeno. N-propil é o propil normal, para diferenciar do isopropil. Mas vamos lá. 1-hidroxi 2-propilbenzeno. Então, 2-propilbenzeno é esse aqui, né? E 3-fenilpropan-1-ol. Aí agora já não é isso aqui. Eu tenho propan, 1-ol. Vou chamar esse carbono aqui de 1. Lá no carbono 3 eu tenho o fenil, que é o meu benzeno, como radical. Agora, o que que tá mudando aqui, gente? A gente tá no... Agora ele colocou função ou cadeia. Observem que aqui OH está ligado no anel. Isso é o quê? Isso é fenol. Aqui o OH está ligado num carbono normal. Isso é o quê? Álcool. Então é isômero de função, não é de cadeia. Função sempre ganha. Agora, ciclohexano, um ciclo normal com 6 carbonos, não é aromático nem nada. E metilciclopentano. Eu tenho ciclopentano com metil. Se vocês forem ver, a fórmula molecular é a mesma. A cadeia, essa é normal, essa é ramificada. Então, mudou a classificação da cadeia, são isômeros de cadeia. Então, letra E. Agora aqui, o composto que não tem isomeria geométrica. Vamos lá. Eu tenho... a dupla aqui, né? Isso é diferente disso, beleza? Isso é diferente disso, beleza? Tem isomeria geométrica? Tem. Eu tenho agora ciclo. Esse carbono tá fazendo 4 ligações diferentes? Tá, porque ó, esse carbono aqui tá diferente desse aqui, né? Esse é CCH3, esse aqui é CH só. Então tá fazendo? Tá. Esse aqui também tá? Tá também. Então também é isômero geométrico. Aqui eu tenho a dupla. Esse carbono da dupla tá ligado em duas coisas diferentes? Tá, mas esse carbono aqui da dupla tá ligado em duas coisas diferentes? Não, então não tem isomeria geométrica. Dupla, vamos olhar os outros. Isso é diferente disso e isso é diferente disso. Tem isomeria geométrica? Tem. Outra dupla. Isso é diferente disso, beleza? E isso é diferente disso, beleza também. Então também tem isomeria geométrica. Agora o 16. 16 eu vou para o quadro de novo. Ai, meu Deus, fiz errado. 16. Qual das seguintes substâncias tem isomerismo geométrico? Então, vamos desenhar, né? Número 1, 2CH3 ligado nesse carbono. Então, eu tenho carbono ligado em 2CH3 e fazendo dupla lá com CH2. Já vejo que não tem, porque, ó, duas coisas iguais, não tem como. Número 2, CH3 ligado em carbono ligado em hidrogênio, fazendo dupla ligado. Esse aqui está ligado em 2CH3. Já vi também que não tem, porque duas coisas iguais. Agora vamos lá, o carbono, o próximo é CH3 ligado no carbono, e o bromo também está ligado em carbono, porque o bromo faz uma ligação só, ele não fica no meio da cadeia, né? Aí aqui outro carbono, CH3 e cloro. Isso é diferente disso, isso é diferente disso. Tem isomerismo geométrico? Tem. Vamos ver o último, CH3, CH, C, CH2, CH5 é esse aqui. São diferentes? Isso é diferente disso, é. E
Isso é diferente disso aqui também. Então, também tem isomerismo geométrico. Então, 3 e 4, letra E. Aqui, esse 17... Ah, esse 17... 17? É. Ele quer saber qual desses aqui tá falando de um composto com fórmula C10H16O e tá falando que ele tem dois isômeros, que o trans é o que mais contribui, e ele quer saber qual desses aqui é esse isômero trans. Primeira coisa é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô pequena? Tô. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, todos têm a fórmula molecular C10H16O. Agora eu tenho que achar os isômeros cis e trans. Duas insaturações nos carbonos 2 e 6. Ah, ele colocou aqui as duplas nos carbonos 2 e 6. Então vamos lá. Esse é o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está no carbono 2 e 6. Esse é o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui tá no 5, já não é. Esse aqui é o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5. Também tá no 5, já não é. Tem metila no carbono 3 e 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Aqui a metila tá no 2, então também não é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, a metila tá aqui no 7. Fica a dúvida desses dois. E aí ele falou que é o trans. Vamos lá. A dupla tá aqui. Aqui eu tenho carbono. Aqui eu tenho carbono. Aqui eu tenho carbono. E aqui eu tenho hidrogênio. E aí, quem que tem mais prioridade, né? Deixa eu colocar aqui. Entre carbono e hidrogênio, esse tem mais prioridade, esse aqui. Entre esse carbono sozinho e esse carbono aqui ligado, esse carbono aqui está ligado só em hidrogênio, e esse carbono aqui ligado em mais carbonos, esse aqui tem prioridade. Então, prioridades em lados opostos é o equivalente ao trans, né? O mais correto seria falar o E. Então, letra A está correta. Aqui eles vão estar do mesmo lado, né? Então, letra A correta. Aqui seria o Z ou cis. Agora ele quer que dê o nome dos compostos. Deixa eu apagar aqui para eu ir para o quadro. Aliás, nem vou. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui do lado. Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu já pôr aqui, pronto. Minha cadeia principal. Minha cadeia principal aqui é isso aqui, ó. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual que é o prefixo para 5? Pente. Eu tenho uma em, porque eu tenho uma ligação dupla. Esse aqui é meu carbono 1, né? Óbvio, tá mais perto daqui dos substituintes. A ligação dupla está no carbono 1. Então, não precisa aparecer, mas eu vou colocar aqui. Pente 1 eno.
eu tenho substituinte bromo e cloro lá no carbono 1. Vou escrever em ordem alfabética. 1 bromo, 1 cloro, pente 1 eno. Agora eu tenho que saber, isso aqui tem isomeria geométrica. E quem tem mais prioridade entre bromo, dificuldade. Entre carbono e hidrogênio. Carbono tem mais prioridade. Quem tem mais prioridade entre bromo e cloro? Se vocês olharem lá aquela lista, né, olhar a tabela periódica, o bromo tem número atômico maior. Então, o bromo tem prioridade. Então, as prioridades estão em lados opostos. Então, esse aqui é o isômero E. Eu falo tô aprendendo a falar E igual vocês agora. É 1 bromo, 1 cloro, pente 1 eno. Aqui, embaixo agora, eu tenho 4 carbonos, prefixo but, ligação dupla também. Uai, aqui quem tá indo? But, ligação dupla também no carbono 1, but 1 eno. Opa. Eu tenho substituinte. Esse vai ser o carbono 1, porque tem mais substituinte, né? Por causa daquela soma. Cloro, iodo e bromo. O bromo, na ordem alfabética, vem primeiro. Então, 2 bromo, 1 cloro, 1 iodo. Quem tem maior prioridade agora? Entre bromo e cloro e carbono, o que tem maior prioridade é o bromo. Entre cloro e iodo, maior número atômico, se vocês forem olhar lá no slide ou na tabela periódica, é iodo. Então, estão em lados opostos. Então, esse aqui também é o... É 2 bromo, 1 cloro, 1 iodo, but, 1 eno. Agora aqui, isso aqui, gente, ó, essa é a minha cadeia principal. E o que vocês têm que ver é que, na verdade, CH3,2 quer dizer que aqui eu tenho um CH3 e tem um aqui para baixo, tá? Então, é um radical. Vamos lá, então. Minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, prefixo X. A dupla está aqui no carbono 2, extremidade mais próxima à dupla, que eu vou numerar. Então, 2 eno, 2 eno. Tem um radical metil lá no carbono 3. 2, 3, 4, 5. Ah, e tem mais, ó, tem um radical metil, desculpa. Tem um radical metil esse aqui e esse que eu desenhei. São dois. Um está no carbono 3 e o outro está no carbono 5. Então, metil 3,5 dimetil X2-eno. E aí agora eu tenho que dizer se ele é E ou Z. Quem tem maior prioridade aqui é o carbono. E aqui, entre um carbono só e uma renca de carbonos, é esse, né? Então, as maiores prioridades estão do mesmo lado. Então, esse aqui é um isômero Z. Tem aqui a letra D agora. Aqui, a minha cadeia principal é essa aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo but. Ligação dupla entre o carbono 1 e 2. Então, but 1 eno. Eu tenho cloro e iodo lá no carbono 1
e um radical metil no carbono 2. Eu vou pôr em ordem alfabética. Então, é um cloro, um cloro, um iodo, IJKLN, isso, um iodo e 2 metilbut-1-eno. Agora, é E ou é Z? Entre cloro e iodo, quem tem maior prioridade é o iodo, ele tem número atômico maior. E entre um carbono com 3 hidrogênios e aqui carbono ligado em 3 hidrogênios e carbono ligado em carbono, esse tem prioridade. Então, também estão do mesmo lado. Então, esse aqui também é um isômero Z. Ai, gente. Pronto. Agora, esses aqui a gente consegue usar isomeria cis-trans, porque é só carbono e hidrogênio, então fica mais fácil. Então, vamos lá. Deixa eu inserir aqui minha caixa de texto de novo. Letra A. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, então é hept. Ligação dupla entre carbono 1, 2, 3, 3-eno. Hept 3-eno. E agora, cis-ou-trans? Ó. Aqui eu tenho hidrogênio para cá e hidrogênio para cá. Carbono, carbono. Carbonos estão em lados opostos e hidrogênios estão em lados opostos. Então, é um isômero trans. Letra B. Minha cadeia principal é isso aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Estou apresentando? Estou. Por isso quando eu esqueço. Então, prefixo oct. A ligação dupla está entre o carbono 2 e 3, então 2-eno. Eu tenho radical metil aqui no carbono 2 e 1, 2, 3, 4, 5 e no carbono 5. Então, 2,5 de metil oct 2-eno. Tem isomeria cis-trans? Não, porque olha aqui, na dupla, isso é igual a isso. Então, não tem isomeria cis-trans. Vamos lá para a letra D. Letra D, minha cadeia principal. Se eu descer aqui ou se eu for reto, dá no mesmo, então eu vou reto. 2 carbonos e 2 carbonos, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, X. Ligação dupla entre carbono 1 e 2, então 1-eno. Eu tenho um radical metil no carbono 2. E eu tenho um radical etil, 1, 2, 3, 4, lá no carbono 4. Eu tenho que escrever em ordem alfabética, então ele vem na frente. Tem isomeria cis-trans? Também não, olha. Aqui é a dupla, isso aqui está ligado aqui em hidrogênio e aqui em hidrogênio, mesma coisa. Então, não tem isomeria cis-trans. Agora, letra D. Eu tenho aqui um ciclohexano. Hexeno, desculpa. E eu tenho metil no carbono 1, 2, 3, 4, 3 e 5. Então, 3,5 de metil ciclohexeno. Aqui agora, letra E. Vai. Essa é a minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
5 carbonos, então pente, ligação dupla entre o carbono 1 e 2, então pente 1 em, 1 e 2 nada, tem função, então meu carbono 1 é esse aqui, mais próximo à função, então 1, 2, 3, 4, ligação dupla está entre o carbono 4 e 5, e eu tenho álcool, que é O, lá no carbono 2. E tem um radical metil no carbono 1, 2, 3, 4 metil. Tem isomeria cis-trans? Também não, porque aqui, ó, tá ligado em 2 hidrogênios, igual esse aqui. Também não tem. Agora, letra F. Eu tenho um ciclohexanol, né? Que é um álcool também. Ciclohexanol. Hexanol nada, é em. Então, esse aqui é o carbono 1. 2, 3. A dupla está entre o carbono 3 e 4. Então, ciclo-hex 3-enol. Eu não preciso colocar onde está o O, porque ele está no carbono 1, né? Eu sempre começo a contar dele. E aí eu tenho cloro no carbono 2. Cloro. E um metil no carbono 3. E é isso. Bom, é isso dessa lista. Ficamos por aqui. Até a próxima aula que eu vou falar da isomeria ótica. Ah, quem chegou até aqui, nas últimas aulas eu tenho esquecido, põe a fórmula molecular desse aqui, ó. Desse aqui, ó. Que eu tô passando o mouse. Escreve aqui embaixo a fórmula molecular desse aqui, tá certo? Beijos para vocês e bons estudos.